Professor Cleiton Santos aqui então, e hoje venho falar com vocês sobre um tema aí que está em alta: fatores de riscos psicossociais. Gente, o que vejo por aí de pessoas debatendo e aí a segurança do trabalho jogando a responsabilidade para a saúde ocupacional, a saúde ocupacional jogando a responsabilidade para a segurança do trabalho, né? Às vezes querendo terceirizar esse serviço e aí o pior, tá bem? Ninguém se mexe. É muita reunião, muita conversa e pouca ação. Então hoje venho aqui falar com vocês, né, externar o meu posicionamento e como decidi trabalhar essa temática, tá bem? Então, sou professor, consultor empresário, supervisor de segmento corporativo de um grande grupo do agronegócio aqui no oeste do Paraná e também presidente da Associação dos Engenheiros e Técnicos de Segurança do Trabalho de Cascavel e demais regiões aqui no interior do Paraná. E vou falar com vocês aqui hoje sobre esses fatores de riscos psicossociais e dar uma luz aí, né, um direcionamento para vocês que ainda tem muita dúvida. Então vamos lá. Precisamos levar em consideração que lá na NR1, né, que tem disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, nós temos a questão do GRO. E aí dentro do GRO temos então o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. E vamos discutir aqui, tá? Quero debater com vocês, no meu ponto de vista, o que precisamos fazer. Então, bora lá. Então, pessoal, aqui na planilha, tá? Vocês, né, podem ver aqui que eu colei o que está disposto já na nova NR1, que vai entrar em vigor aí a partir do dia 26 de maio agora de 2025, incluindo os fatores de riscos psicossociais, ok? Então, tem que se prestar atenção em duas situações que para mim são prioritárias. Primeiro, quando a gente fala em fatores de riscos psicossociais e que eles devem ser inclusos no PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, nós temos aqui um marco legal e as empresas precisam obedecer um marco legal. Ou seja, essas pessoas ou as empresas que ficam em reuniões demasiadamente, sempre querendo mais opiniões e mais opiniões, pode ser que chegue, tá, na hora, ali em maio, no dia 25, e ainda não tenha nada pronto ou esteja muito atrasado. Então, como eu, tá, Cleiton, fiz também e faço no dia a dia para a minha empresa e também aí, na empresa ao qual trabalho como seletista ainda, como supervisor de segmento corporativo. Ocorre que, como já dito, então, fatores de riscos psicossociais inclusos no PGR é algo, um ponto de vista legal, que precisa ser cumprido a partir desse marco de 25 de maio, ou melhor dizendo, a partir do dia 26, tá, de maio. Então, pessoal, às vezes as pessoas, né, acham que o PGR vai resolver todos os problemas, e sabemos que não é bem assim, tá? O PGR, ele é apenas um dos componentes do GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que as organizações devem ter sob sua gestão. Então, eu acho que é perder muito tempo, desprender energia, sendo que está logo aí a data para entrar, o ponto de vista legal, querer resolver todo o problema, tá, dessa questão de psicossocial em 2, 3 meses. Né? Tem tudo certo para dar errado. Né? Então, quem já viu essa frase aí vai saber bem do que eu estou falando. Ocorre que, então vamos lá, temos aqui a nova NR1 que vai entrar em vigor, temos gerenciamento de riscos ocupacionais, que é um tópico, tá? Aqui então temos, eu fui destacando, tá, os principais pontos para aqui explicar, explanar para vocês. Então aqui no subitem 1531, as organizações devem implementar nos seus estabelecimentos o gerenciamento de riscos ocupacionais das suas atividades, ou seja, algo global. E já cansamos de saber que não precisa ser um documento, algo escrito. GRO é também um grande sistema de gestão que a empresa precisa englobar para prever seus riscos ocupacionais. Logo abaixo temos que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, o PGR, ou seja, é um elemento do GRO, que fique bem claro. Tá? O programa de gerenciamento de riscos deve ser implementado por estabelecimento, podendo ser por unidade operacional, setor ou atividade. Até aqui tudo bem. Aqui no item, tá? Então, temos que o gerenciamento de riscos ocupacionais então deve abranger, além dos riscos que já conhecemos, né? Físico, químicos, biológicos, de acidentes, temos aqui os fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Ou seja, acrescentou somente esse texto aqui que eu grifei em amarelo. Então, as organizações devem. Tá? Então, temos aqui os tópicos e lá nesse subitem temos
a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17T. Então, pessoal, muita calma nessa hora. O que diz a NR17? Precisamos parar e observar o que está lá para trazermos para dentro do PGR somente o que a NR17 versa que é obrigação trazer para o PGR. Então, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Ou seja, está claro que é um fator de risco aí ergonômico e precisamos olhar então lá o que diz a NR17, principalmente aí nas formas com que isso pode ser feito também para trazermos dentro do nosso PGR, tá ok? Então, indo para a NR17, ó. Então, avaliações das situações de trabalho. Temos que a organização deve realizar avaliação ergonômica preliminar, AEP. É uma avaliação ergonômica preliminar e não uma AET, a análise ergonômica do trabalho. Tá ok? Então, em decorrência aí das suas naturezas, né, o conteúdo, atividades envolvidas, demandem então essas adaptações aí, características psicofisiológicas dos trabalhadores. Aqui temos a avaliação ergonômica preliminar. Então, no subitem 17311, a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho pode ser realizada por meio de abordagens qualitativas. Então, pessoal, pode sim ser feito por meio totalmente qualitativo. Né? Quem vai elaborar esse PGR? Quem pode elaborar? Ora, se você olhar a NR1, vai estar lá que é a obrigação da organização definir quem vai elaborar. É claro que, por bom senso, normalmente é algum profissional da segurança do trabalho que faz, que elabora esse programa. Mas eu te pergunto, será que o técnico de segurança ele tem mesmo a capacidade para abordar todas as questões, tá, psicossociais que a organização vai ter? Então tem aqui qualitativa, que pode ser, né, semi-quantitativa ou quantitativas, ou combinação destas. Então, vejo diversas pessoas falando, qual é a ferramenta, qual é o questionário, qual é isso, qual é aquilo que vamos utilizar. Gente, precisamos resolver um marco regulatório. Dia 26 de maio de 2025, o PGR precisa ter incluso, tá, os riscos psicossociais. E pode, a NR17 fala que pode ser uma abordagem qualitativa. Ou seja, ter alguns perigos, riscos associados que o técnico pode ir lá, já meio que pré-estabelecido e direcionado para ele reconhecer, porque isso é um marco legal. Precisamos também dessa circunstância, cumprir o que está na legislação. Agora acho que está em moda, você que está mexendo agora, né, já se deparou com alguma postagem assim nas redes sociais, tá? Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Não é isso que as empresas, né, vivem postando quando começaram lá e onde chegaram hoje? Então aqui nos riscos psicossociais, do meu ponto de vista, é exatamente isso. Tá? E é isso que eu quero externar aqui para você. Então, pode ser qualitativo? Pode. O técnico de segurança pode fazer? Pode. Qual que é a ferramenta no meu caso que eu utilizo? A matriz AIA. A matriz da AIA, né, que ela é 5x5, nós já utilizávamos para os nossos programas de gerenciamento de risco. E veio a calhar que tem uma ferramenta que pode ser aplicada, nós também conseguimos chegar a um resultado satisfatório usando a abordagem qualitativa e aí semi-quantificando, né, utilizando a matriz de risco da AIA e trazermos isso para o PGR com o principal objetivo de cumprir o marco legal. Vai resolver todos os problemas da empresa psicossociais, isso e aquilo? Não, gente, não vai. Né? Mas nós precisamos obedecer o marco legal, senão vai gerar o que? Passivo, Ministério do Trabalho e Emprego, pode gerar aí ações pelo Ministério Público, tá? Inquérito civil sendo aberto e até propositura de TAC por não cumprir um marco legal. Então vim aqui destacar com vocês mais uma vez, se preocupem com o marco legal. Então nós temos GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e temos o PGR. Não vai resolver todos os problemas psicossociais dentro do PGR, gente, que isso fique bem claro. E essa é a minha humilde opinião, tá? Mas isso para mim está bem claro. Então uma coisa é os riscos, fatores de riscos psicossociais dentro do PGR, e a outra é a abordagem GRO, gerenciamento desse risco psicossocial enquanto empresa, enquanto organização. Porque enquanto empresa, enquanto organização, isso é um trabalho muito maior. Por exemplo, pesquisa de satisfação dos funcionários perante todos os serviços, aí, perante RH, liderança, isso sendo feito, isso impacta na questão psicossocial. Temos também aqui apoio, realmente um assistente social nessa regional, nessa filial, que faça esse trabalho de acompanhamento, converse com o funcionário. Temos? Não temos, então uma oportunidade de melhoria. Tá? Uma outra situação, a saúde ocupacional também consegue elaborar questionários, né? Perguntar para os funcionários quando tem a procura passiva no ambulatório, fazer esse questionário, usar alguma ferramenta, né? Ou link ou software
já validado, né, que consegue fazer isso. Então, isso para mim é GRO, gente. Gerenciamento de riscos ocupacionais. E isso tem que ser feito com calma, ser assertivo, para que realmente tenha eficácia para as empresas e também aí para os funcionários. Então, uma coisa é o risco psicossocial relacionado ao GRO. A outra é o fator de risco associado ao PGR. PGR é um elemento do GRO. E acabei aqui de explanar para vocês o meu ponto de vista e a maneira que eu acho correta de trabalhar. Porque senão as pessoas ficam achando que tem que ter um GRO agora para psicossociais e acabam não saindo do lugar e não fazendo nada. Então, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, para mim está bem claro isso. E então, fiz aqui algumas, né, situações, elenquei, treinamos as nossas equipes, os técnicos de segurança aqui vão fazer então, esses PGR, esses levantamentos com base nesse direcionamento que por mim foi estabelecido. Claro, junto com, né, coordenação, pares, médico do trabalho e tudo mais. Ressalta aqui, ó, no item 17.3.5, devem integrar no inventário de risco do PGR os resultados da avaliação ergonômica preliminar. Então é isso aqui que precisa estar no inventário de risco, ou seja, pode ser totalmente qualitativo. É obrigado a ter questionário, isso, aquilo. Não. Tá? O técnico de segurança, muitas vezes ele já sabe, mas ele pode ir lá fazer uma pesquisa, conversando com os funcionários, para definir ali, tá, o que existe, né, de fator psicossocial que está influenciando. O que vai convalidar depois, o que vai tornar realmente a empresa totalmente assertiva, né, e dedicada aí a escutar os trabalhadores é o GRO, na minha opinião. Não o PGR nesse exato momento, que a maioria gigantesca das pessoas ficam batendo cabeça e não saem do lugar. Não sabem por onde começar, tá bem? Então aqui, né, só exemplificando para vocês, temos aqui, por exemplo, 10 riscos. Isso aqui para quem usa o sistema Senior. Então, alô, se você usa o sistema Senior, software Senior para gestão também da parte de saúde e segurança, né, saúde e medicina, isso aqui vai ser muito válido para você. Então temos um campeão de lançado, né, o perigo, que aqui é nessa situação, fonte geradora, e temos aqui alguns perigos que foram elencados que para os técnicos de segurança de forma qualitativa observarem se existe nos ambientes de trabalho. Meio de propagação, como que se propaga, né, esse risco. Então temos aqui, ó, demanda ou ritmo com aspecto excessivo. Olha, pessoal, ressaltem isso aqui. Tá? É extremamente importante a maneira com que escrevemos e colocamos qualquer coisa no nosso programa. Por quê? Enquanto técnico de segurança aqui avaliando, eu não posso afirmar que aquilo lá está excessivo, aquela demanda. Mas eu posso dizer que tem um aspecto excessivo. E aí, o que vai realmente demandar se isso é excessivo ou não? Ferramentas já validadas, consolidadas no GRO, né, envolvendo aí RH, saúde ocupacional, que vai nortear e dizer se realmente é excessivo aquilo lá ou não. Mas aqui eu vou identificar que tem um aspecto excessivo. Percebam como isso é importante, tá? Essa definição, cumprimento legal e a primeira identificação. Então, possível dano. Isso aqui pode causar, né, um estresse ou uma oscilação de humor. Um exemplo de como colocar isso, sempre pensando, tá bem, nesses possíveis danos, né, que são os possíveis aí, doenças que podem vir a ocorrer. Muito cuidado com isso, tá? Por quê? Se você coloca aqui, por exemplo, burnout, quem pode dar diagnóstico de burnout, gente, é só médico do trabalho ou psiquiatra. Não sei se vocês sabiam disso. Isso segundo, tá, o Conselho Federal de Medicina. Então, cuidado com o que vocês coloquem aqui. Também isso tem que ser realmente discutido ali entre segurança e saúde ocupacional. Mas aqui nós temos um norte para que todos falem a mesma língua. Pensando no que? Atendimento legal, inclusão dos fatores de riscos psicossociais, também no PGR. Então, é aqui que vou resolver todo, né, o aspecto psicossocial? Não. Né? Todo o programa ele é um macro, na minha opinião, e é assim que a gente trabalha aqui. Pensando que o GRO, sim, dos fatores de risco psicossociais, vai ser trabalhado, claro, isso aqui é um ponto de partida. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E depois temos aí a questão dos GRO, PGR, né, e tudo mais discutido aí com os multissetores, né, a multidisciplinaridade. Então espero que tenham gostado e sejam aí de grande valia para vocês. Um abraço, professor Cleito Santos. E não deixem de comentar se você gostou. Dá um curtir e aí comente, fica à vontade para interagir. Até mais!